Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Saudamos Sr. Dom António, Reverendíssimo Bispo Auxiliar do Porto. Damos graças por ter aceito o convite de se juntar a nós na comunidade de fé para celebrarmos esta Eucaristia. Saudamos também as autoridades civis aqui presentes. Saudamos quantos nos acompanham através da TVI, sobretudo aqueles que realmente gostariam de estar presente nesta celebração e não puderam fazer por aquela limitação. Este quarto domingo do tempo da Quaresma, um domingo da alegria do Senhor. Para nós, comunidade paroquial de Valongo, tem um significado importante. Isto é, celebramos os Santos Passos, a festa dos Passos de Valongo. Certamente queremos seguir o Senhor ao longo da nossa vida, queremos aprofundar essa comunhão que temos com Ele. Deixemos-nos olhar por Ele. Reconheçamos as nossas faltas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que apeguei muitas vezes, perseverem em palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha às aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor
bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus.
é preciso trabalhar, e quanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Perguntaram-lhe então: como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: esse homem que se chama Jesus fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram os fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo, e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia ali desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és discípulo, seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhe: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas é verdade que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse Deus, não podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor,
para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já ouviste a quem está a falar contigo? O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Senhor Padre Luís, pároco desta comunidade de Valongo, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Junta, Confraria de Nosso Senhor dos Passos, membros do Conselho de Fábrica, o Conselho de Assuntos Económicos, meus irmãos, a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir incide sobre aquele que, entre os nossos 5 sentidos, é o mais importante para a vida. Ver. Primeiro, ver, dizemos nós. E é a partir daí que Jesus vai falar e nos vai introduzir num outro ver. No ver próprio de Deus ou no ver com Deus. Pela importância de um, chegarmos à importância do outro, como homens crentes e mulheres crentes, como discípulos de Jesus Cristo. É de facto o ver, sabemos-lo e experimentámo-lo, o ver com os olhos, com os nossos olhos, que nos possibilita a integração pacífica e harmónica na sociedade e no mundo, uma sociabilização humanizante. É o ver que nos faz descobrir os caminhos do nosso caminhar, que nos ajuda a evitar e a ultrapassar dificuldades e obstáculos que tantas vezes se nos deparam na nossa vida, que nos dá o deleitar-nos com a beleza e o encanto do mundo que nos circunda. É fundamental para a nossa vida. É fundamental para a nossa vida e para uma vida com alegria. Jesus estava em Jerusalém, na celebração de uma das 3 festas mais importantes daquele povo. 3 festas de peregrinação, 3 festas que se celebravam na capital, em Jerusalém, à volta do templo de Deus. A Páscoa, o Pentecostes e esta, que era a festa das tendas ou a festa dos tabernáculos, era a maior, era a festa por excelência. Dizia-se simplesmente a festa. E quando se falava da festa, era desta festa das tendas. Os peregrinos, vindo de longe, naturalmente, armavam as suas barracas ou as suas tendas à volta do templo, na cidade. A contemplação deste espetáculo das barracas fazia recordar àquela gente a passagem pelo deserto. Esse grande tempo em que Deus os conduziu da escravatura do Egito à liberdade de uma terra sua, de uma terra que lhes quis dar para eles poderem ser e ser eles próprios senhores dos seus próprios destinos. Era o êxodo.
tinha sido o acontecimento fundante desta gente. Singularizava esta festa uma especial abundância de luz, e água também, mas fundamentalmente luz, à volta e nas imediações do templo, no centro da cidade. É neste contexto de luz e de festa, neste ambiente celebrativo da memória feliz e jubilosa do grande acontecimento da vida do povo, que Jesus se revela: eu sou a luz do mundo. E Jesus é a luz do mundo exatamente na altura, na hora maior da sua vida, que é a hora da cruz, que é a hora da morte. É nele, neste Jesus, que havemos de ver tudo de uma maneira nova, com a sua luz que nos penetra. Se nos faz ver para além das aparências, para além daquilo que salta aos olhos, faz ver e ouvir coisas novas também. Ajuda-nos a ver como Deus, a ver e a prescrutar os corações, a não ficarmos simplesmente nas aparências, como aconteceu com Samuel, como nós ouvimos. Ajuda-nos a penetrar nas coisas com o ver que é próprio de Deus, e a vê-lo e a ouvi-lo e a senti-lo nas pessoas e nos acontecimentos, na história. É nele que nós descobrimos e vemos e sentimos a nossa vida como uma grande penetração, peregrinação, uma peregrinação permanente, da escravatura à liberdade, da mentira à verdade, da injustiça à justiça, do pecado à graça. A nossa vida é esta peregrinação, este passar constante. Sentimos-lo e vivemos-lo exatamente à luz deste Senhor Jesus Cristo, desta peregrinação que nós sabemos saber fazer uns com os outros, de mãos dadas uns com os outros, para a casa comum, na comunhão com Jesus, que é a casa do Pai. Isto nos faz ver o caminho que é Ele mesmo, também nos ajuda e dá forças para percorrer esse caminho, para vencer os obstáculos e as dificuldades que se nos impõem. É à sua luz, ou à luz que Ele é, que nos tornamos capazes de ver e sentir a presença e a palavra que o Pai nos dirige a cada momento. E dirige-nos a palavra por mediação das pessoas com quem nos cruzamos, com quem vivemos, e pela mediação dos acontecimentos de que somos protagonistas ou espectadores, e os mais diversos que vão acontecendo e repassando a nossa vida. É esta luz que Jesus mesmo diz que aquela cegueira ou a cegueira daquele cego não se deve ao pecado de ninguém, mas é a ocasião para se sentir, experimentar e ver as maravilhas de Deus. Esta luz, entretanto, que Jesus nos faculta, que Jesus é, tem condições para iluminar. Não ilumina de qualquer maneira. Exige, em primeiro lugar, vontade de ver. Exige liberdade para ouvir e ver aquilo que, pela história e não só, Deus faz chegar até nós. Exige uma liberdade autêntica e verdadeira. Exige capacidade de arriscar. Exige capacidade de ser outro, de acordo com a palavra que ouvimos. Exige que sejamos capazes de nos interrogar sobre aquilo que vai acontecendo, sobre aquilo que vamos vendo. E se queremos ouvir a palavra que Deus aí nos dirige, então temos de ter e manter um assíduo contacto com aquela ou com aquele que é a sua palavra por antonomasia, que é Jesus Cristo. E que é Jesus Cristo neste seu mistério pascal, neste seu mistério de morte e ressurreição, em que Ele nos faz ver em Deus um Pai apaixonado por nós,
um pai que vai até à morte do filho que a entrega. É preciso manter contacto com este Senhor Jesus. Com este Senhor Jesus que nos define e nos determina a vida. Com este Senhor Jesus que já tem 2000 anos de pó e que às vezes já não nos diz nada. Ele é que é a palavra do Pai, a palavra última e definitiva, aquela na qual e pela qual tomam sentido todas as palavras anteriores e posteriores a Ele. Este contacto conseguimos-lo e vivemos-lo também pela leitura e pelo estudo e pela meditação do seu Evangelho. É aí que o temos, nu e cru. É aí que o temos na sua humanidade, no seu perfil humano. E aí é que Ele é e se torna a nossa luz e a luz da nossa vida. Aí é que Ele está nos seus gestos, na sua maneira de viver. É que Ele se define no seu perfil humano, revelador daquela que era a sua divindade. E depois, para o ouvir e ver, é preciso também abrirmos-nos à palavra, abrirmos-nos à força do Espírito Santo, do Espírito que Ele prometeu e enviou junto do Pai. Porque é este Espírito que, se nós podemos dizer assim, é este Espírito que acende em nós a luz que é Ele e que nos faz ver as coisas de maneira diferente. Foi o que não fizeram os fariseus. Não quiseram questionar-se sobre aquela personalidade, sobre aquele jovem que arrastava multidões, que encantava tanta gente, que os incomodava e que os perturbava. Aquele jovem que vivia tão perto dos pobres e dos doentes, que se compadecia até às lágrimas diante da dor alheia. Este incomodava-os. Não quiseram abrir-se à novidade. Não quiseram interrogar sobre quem será este Senhor, quem será este rapaz. Ficaram pelas aparências. Faz curas ao sábado, segundo a nossa lei, quem viola ao sábado é pecador, logo não pode ser um homem de Deus. Não foram capazes de pôr em questão o seu saber. Não foram capazes de pôr em questão as suas convicções mais ou menos retrógradas. E não foram capazes porque tinham medo. Tinham medo do que Ele lhes diria, ou o Espírito Santo lhes diria. E então, porque pensavam que viam, eram cegos. E os cegos ficaram. Não foram capazes de ver, não foram capazes de abrir. Não se abriram à novidade daquele carpinteiro de Nazaré, de onde não podia vir nada de jeito. Estavam presos, escravos das suas ideias. E isto cegava-os, não os deixava ver mais nada. Estamos em tempo de Quaresma. É tempo especial de nos abrirmos à luz que é este Jesus, cujo mistério pascal nos preparamos para celebrar. Mistério pascal de ressurreição e morte. Mistério pascal que é uma realidade com duas vertentes, a morte e a ressurreição, ou a ressurreição e a morte, que não se podem dizer uma sem a outra. Não podemos falar da morte de Jesus Cristo sem a sua ressurreição, como também não podemos falar da sua ressurreição sem morte. Este Jesus que é a luz e ilumina de maneira especial nesta grande hora da sua vida, neste tempo e mundo em que vivemos e em que vamos procurar a luz e sentir e ouvir o que Deus e o Senhor nos diz e pede. Quando nós falamos em ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, significa ouvir a palavra de um Senhor que morreu por nós. Significa ouvir a palavra do Senhor que se deu permanentemente, que se deu totalmente na sua vida e ao longo da sua vida até à doação final e definitiva da cruz. O que nos pede este Senhor, no meio de tantas privações e dificuldades, no meio de tantas desesperanças e desilusões,
que vamos sentindo, experimentando, neste mundo que é ao mesmo tempo o mundo de tantas possibilidades e recursos. Não nos pedirá o Senhor também a nós uma proximidade maior dos nossos irmãos, dos que sofrem, dos que passam por dificuldades que nós conhecemos, também experimentamos, que nos aproximemos dele com a presença amiga deles, com a presença amiga e com disponibilidade para ajudar, no fim de contas, para respondermos à nossa própria verdade. Nós somos, o homem é um ser social, o que significa que não pode viver sem os outros. Ou, se quisermos dizer, o homem, o ser humano, é criado à imagem e semelhança de Deus, que é plural. E por isso, só na pluralidade é que o homem é. E viver na pluralidade não significa viver simplesmente uns ao lado dos outros. Significa viver para os outros, com os outros, para os outros e viver dos outros. Assumir a vida como dom. Isto é, assumir a vida que acontece exatamente quando nós a damos. Assumir a vida que acontece quando nós morremos. Quando nós nos esquecemos de nós próprios e morremos pelo bem dos outros. O que nos proporciona a experiência da própria ressurreição. Porque quando morremos por amor dos outros, pelo bem do outro, nós vivemos e sentimos a nossa ressurreição, digamos assim, na felicidade daqueles por quem nos damos. É nesta teia que nós vivemos e que nós somos chamados a viver, a partilhar com os outros do que temos, do que podemos e sabemos e do que somos, para por eles e com eles lutar por uma vida melhor, mais humana, mais digna, que há de ser conquistada por nós e por cada um de nós na vivência desta relação espantosa que é uma relação de amor, de entrega, de doação e de acolhimento. Somos, como diz São Paulo, somos filhos da luz. E os frutos da luz, diz São Paulo, são a bondade, a justiça, a solidariedade e o amor. Vamos pedir ao Pai do Céu que este tempo de Quaresma nos provoque e nos ajude a uma atenção maior à Palavra de Deus e que Deus nos diz no mundo em que vivemos, de que nós às vezes dizemos tanto mal. Este mundo em que vivemos, com os seus males, mas também com os seus progressos, com os seus avanços, neste mundo que Deus amou, Deus fala-nos, no sentido de o construir e de o fazer mais humano, de o fazer um palco onde a vida se torne sempre uma festa. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude a ver e que nos tire o medo de ouvir a sua palavra num caminho de novidade, de esperança e de futuro feliz. Creio em um só Deus.
Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que estes eleitos ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo e alcancem a liberdade de espírito e de coração, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que, contemplando a sabedoria da cruz, ponham a sua glória em Deus, que confunde a sabedoria deste mundo, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que a força do Espírito Santo os liberte dos laços que os prendem e os faça passar do temor à confiança, oremos ao Senhor. Para que se tornem homens e mulheres espirituais, que em tudo procuram o que é justo e santo, e peçam a Deus que lhes dê a luz da fé, oremos ao Senhor. Para que todos os que são perseguidos, por causa do nome de Cristo, sintam a sua ajuda e proteção, oremos ao Senhor. Para que às famílias e aos povos que são impedidos de abraçar a fé, seja dada a liberdade de acreditarem no Evangelho, oremos ao Senhor. Para que todos os homens descubram que o Pai os ama e chegam à plena liberdade do Espírito da Igreja, oremos ao Senhor. Para que todos nós, presentes no meio do mundo, permanecemos fiéis ao Espírito do Evangelho, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé e pela regeneração do batismo libertou os que nasciam da escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, o céu e a terra vos adoram, cantando um cântico novo, e também com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo eleito António Francisco e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Mamed, nosso padroeiro, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz seja contigo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entender o teu morada, mas tenho a palavra da salvação.
Antes da bênção final e da despedida, convido-vos a participar na seguida, precisamente, à bênção da Casa Paroquial, em que Sr. Dom António estará presente para abençoar a casa e depois poderemos visitar, se entendermos, e desde já agradecer a generosidade de todos aqueles que colaboraram com suas ofrendas para a realização dessa obra. Agradecemos, certamente, mais uma vez, Sr. Dom António, por celebrar connosco esta Eucaristia. Depois também fica o convite para logo mais às 16 horas teremos a procissão dos Santos Passos. Partirá aqui da igreja e depois certamente terá o sermão de encontro junto ao padrão, como é habitual. Queiramos, caríssimos irmãos, aceder a este convite de Deus para caminhar, peregrinar, como o Sr. Dom António dizia muito bem, a vida é mesmo assim, é um peregrinar constante, sabendo certo que realmente Ele está junto de nós para nos dar força, para caminharmos com todo entusiasmo e coragem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dei paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.